você esteja com seu coração aberto para essas lições, né? Esses ensinos que são de vital importância para a nossa vida cristã. Quem me dera eu tivesse tido alguém para me ensinar essas coisas que nós estamos aprendendo, estudando essa semana, há 30 anos atrás. Quem me dera, né? Certamente muita coisa na minha vida seria diferente. Muita coisa mesmo. Então, é de vital importância. É o tema central da Bíblia. É o tema central da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Nós falamos esses dias, né? Que Jesus, quando esteve aqui na Terra, o assunto que ele mais ensinou foi a respeito do reino. Foi a respeito do reino de Deus. E nós vemos que não só Jesus, mas desde Gênesis a Apocalipse, o assunto é esse. O tema central da Bíblia é o reino de Deus, é o governo de Deus, ok? Nós já vimos, então, essa semana, onde começou o reino, por que Satanás ganhou domínio aqui nessa terra. E eu quero concluir essa parte para nós falarmos a respeito do reino futuro, total e eterno, como deveria ser sempre, ok? Então, nós vamos correr bastante. Você que está anotando aí, esteja pronto, presta bastante atenção, fique atento, em nome de Jesus, que toda perturbação e confusão e distração seja quebrado, anulado, paralisado, em nome de Jesus, que Satanás não consiga e não possa roubar nenhuma semente. Se você prestar atenção e entender o que você está recebendo essa semana, a sua vida cristã não será mais a mesma. Não será mais a mesma. Isso é de vital importância, tá? Eu falo isso sem medo de errar. É muito importante cada cristão entender sobre isso, para que nós venhamos cumprir o nosso papel aqui na Terra, ok? Então, nós vimos por que Satanás tem reinado, nós vimos, né, o domínio temporal do diabo aqui na Terra, nós vimos Isaías 14, Gênesis 3, né, e eu quero pegar um pouquinho mais do Gênesis 3, o verso 14 em diante, presta atenção para você entender alguns aspectos. Por que mesmo depois que Jesus veio, morreu na cruz por nós, anulou nossas dívidas, nosso pecado lá na cruz, levou sobre ele toda a maldição, dor, enfermidade, doença. Por que nós ainda estamos nessa luta aqui nesse mundo? Por quê? Né? Então, vamos entender um pouquinho sobre isso, para que você entenda a vital importância de nós sermos um agente do reino de Deus. Nós somos os agentes do reino de Deus. Eu falei ontem, né, que o reino, ele está sendo manifestado na terra à medida que nós o anunciamos. Né? Jesus falou, vocês vão pregar e vocês vão dizer, é chegado o reino de Deus. Então, Jesus mandou falar isso. Essa é a mensagem que nós devemos levar. Né? De todas as coisas que Jesus mandou pregar, né? A principal delas é pregar o evangelho do reino, o evangelho eterno, ok? Embora na igreja nós aprendemos e ensinamos muitos assuntos concernentes, né, à lei de Deus, tem faltado justamente aquele que não pode faltar, que é o evangelho. Né? E mergulhando nesses estudos, né, nesses dias, me chamou a atenção um estudioso que ele falou que ele tinha vários diplomas, e ele falou, né, de vários diplomas que ele tinha de teologia, de doutorado, de tanta coisa, de divindade e tanta coisa que ele tinha. Ele disse, em nenhum momento nesses lugares eu aprendi sobre o reino de Deus. E eu concluía o curso e eles me diziam,
pronto, você está pronto, pode ir fazer a obra de Deus. Ele disse, mas eu nunca aprendi sobre o reino. Eu nunca aprendi sobre o reino de Deus. Então, meus queridos, é tempo de nós mudarmos a nossa mentalidade, né? Estudando, mergulhando sobre isso, revendo muitas coisas e louvando e agradecendo a Deus, porque Deus preparou esse tempo para nós. Deus preparou esse tempo, até mesmo de nós estarmos aí numa quarentena, para nós podermos parar e aprender, queridos. Eu me lembro revendo a primeira mensagem do ano, né, de 2020, onde o Senhor direcionou para ministrar, tá até lá no nosso canal, um ano coroado, né? Essa coroa desse ano para nós não vai ser nenhuma corona, não, nenhum coronavírus, é coroado pelo reino. Nós tomarmos a nossa coroa na nossa cabeça como cidadãos, como príncipes, como cidadãos do reino da luz, do reino de Deus na terra. Né? Eu estava falando, Senhor, quando o Senhor mandou falar, eu nem tinha ideia do que o Senhor ia fazer esse ano, está fazendo. É um tempo de grande luta e a luta vai intensificar, porque agora nós temos consciência de que são dois reinos e a qual reino nós pertencemos, a qual exército nós pertencemos e que um faz oposição ao outro. Tá? Então nós vamos ver ali, ó, repetindo, nós já vimos ontem, Gênesis capítulo 3, o verso 14 e 15, presta bastante atenção. Então o Senhor Deus disse à serpente, que simbolizava Satanás, porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda besta fera, mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da sua vida. Nós vemos aqui, né, pó comerás. Lembra do que o homem foi feito? Do pó da terra. Então, a serpente, Satanás, recebeu legalidade para se alimentar da natureza pecaminosa do homem. Quando ele fala pó comerás, ele se alimenta. Cada vez que uma pessoa comete obra da carne, pecados, né, que está lá em Gálatas capítulo 5, toda aquela lista de obra da carne lá, ele está fortalecendo a serpente, fortalecendo o cosmocrator, né? Cosmo é mundo, crator é poder, é força. Então, cada vez que nós pecamos, cada vez que nós damos vazão à carne, nós estamos fortalecendo o cosmocrator, o reino de Satanás, o poderio de Satanás contra nós mesmos, contra a nossa família, tá? Porque Deus falou, você vai comer pó. E é um símbolo da humanidade do homem, tá? Você vai comer pó todos os dias da sua vida. Eu brinco, né, na aula de Juízo Eterno, que ele tem comido muito, porque ele é serpente no Gênesis e no Apocalipse ele já é dragão. Então deram muita comidinha para a serpente, misericórdia. E aí no verso 15, ele fala assim, porém inimizade entre ti, tá falando para a serpente, e a mulher, que é símbolo da igreja de Jesus Cristo, tá? E entre a tua semente, semente de Satanás, da serpente, e a sua semente, que é a semente da mulher. Essa semente da mulher ferirá a tua cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Essa palavra aqui, ferirás o calcanhar, existem muitas linhas teológicas. Uma delas crê que trata-se, esse calcanhar aqui trata-se de uma geração que vai preceder a vinda de Jesus. Uma geração nos últimos tempos, amados, como a Bíblia diz, então vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. A semente, o DNA de cada pessoa vai ficar bem claro no final. Veja que quando João Batista começou a pregar, arrependei-vos, é chegado o reino de Deus, você que lê a Bíblia, você sabe que eles começaram a dizer, nós não temos que nos arrepender de nada, nós somos filhos de Abraão. E ele então diz para eles, que filho de Abraão? O quê? Vocês são filhos da serpente.
vocês são raça de víboras. Isso cumpre o que está escrito aqui. Amado, Satanás iria frutificar filhos na terra. Nós vimos ontem Jesus falando, vocês são filhos do diabo e vocês estão agradando o pai de vocês. Nós vimos naquelas duas colunas, já no começo das nossas lives, lições, né? Nós vimos tudo que o reino da luz tem, o reino das trevas também tem. Um governante, o outro também tem. Príncipes, o outro também tem. Sacerdotes, o outro também tem. Súditos, o outro também tem. Exército, o outro também tem. Cidadãos, o outro também tem. Então, ele está falando aqui de duas genealogias. É muito interessante, amados, teologicamente, porque essa palavra aqui que ele fala, semente da mulher, é a mesma palavra para sêmen. Sêmen é uma coisa do homem, não é uma coisa da mulher. Né? Isso exigiu muitos estudos teológicos. Sêmen, do sêmen da mulher, mas mulher não tem sêmen. Então ele está dizendo que a mulher, ela receberia do próprio Deus uma semente, um sêmen, do próprio Deus, como cumpriu a Bíblia. Né? Nós sabemos que Jesus é a semente do próprio Deus que veio na Maria, né? Sobre a escolhida, a bem-aventurada mulher, né? Que foi escolhida para gerar o Messias, o Rei dos Reis. Então ele está dizendo que viria uma semente da mulher que geraria descendentes. Nós fazemos parte dos descendentes de Jesus, por isso que diz que nós somos filhos de Deus por meio de Jesus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós somos semente, filhos de Deus, através de Jesus Cristo, o descendente, a semente de Deus na mulher. Mas ele deixa claro aqui também, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente. Satanás também teria a semente dele no ser humano. Ah, mas como assim? Satanás não reproduz. Reproduz sim. Como que ele reproduz? Da mesma forma que Deus reproduz os seus filhos. Como que nós nos constituímos filhos de Deus? A Bíblia diz que o Espírito Santo em nós nos faz dizer Abba, Pai. Então, o Espírito Santo, que foi o que cobriu Maria, diz o Espírito do Senhor te cobrirá com as suas penas, né? E você conceberá do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que põe essa semente de Deus, né? Pôs a semente de Deus em Maria, e o mesmo Espírito Santo reproduz essa semente da nova natureza, segundo o novo Adão, dentro de nós, por meio do Espírito Santo. Por isso que ele diz que quem não tem o Espírito Santo não é filho de Deus. Por quê? Porque certamente ele já tem o outro Espírito. Da mesma forma que a semente do Espírito Santo habitando em nós nos faz filhos de Deus, a semente da serpente, a semente do diabo, que faz e multiplica a raça de víboras, filhos do diabo. Por que eles são filhos do diabo? Porque não é o Espírito Santo que habita neles. O que habita neles é o espírito maligno. Existem dois espíritos, um deles vai habitar a nossa vida. Nós que decidimos qual espírito vai habitar em nós, que você decida. Espírito Santo, enche a minha vida, habita em mim. E esse Espírito Santo vai nos selar para o dia da vinda do Senhor. Ele nos faz filho de Deus, ele nos ajuda a vencer o pecado, como nós já vimos, né? Ande em espírito e não cumprireis mais o desejo da carne. Então, essa natureza carnal, animal e diabólica, como diz no livro de Tiago, ela é morta. Ela é morta quando o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós e nos faz novas criaturas. Mas existem essas duas sementes na terra. Então, quando ele fala ali que esta te ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar, muitos estudos consideram que está falando das duas gerações
que estarão bem claras antes da vinda do Senhor. Amados, nunca houve tanto ensino como está acontecendo hoje. Quando há ensino, há luz. Quando há ensino, nós podemos decidir. Eu falei semana passada, né, no Vale da Decisão. Como que Deus nos põe no Vale da Decisão? Quando Ele traz o ensino para nós. A Bíblia diz, não é difícil de entender o meu ensino. Então, Ele põe o ensino dele e fala, agora está diante de você, luz e trevas, bênção e maldição, vida e morte. Escolhe, pois, a vida. Mesmo Deus falando, escolhe, pois, a vida, muitos têm escolhido a morte. Como que alguém vai escolher a morte? Muitos têm escolhido a morte quando escolhem o caminho largo, quando escolhem não se deixar ser governado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus em nós aqui na terra nos faz cidadãos do céu. Ele nos conecta com o eterno. Ele nos conecta e nos dá acesso a tudo que Jesus conquistou na cruz para nós. Que tudo que Jesus conquistou para nós, meus queridos, tem a ver com o novo reino. Ele falou quando ele morreu, está feito, está consumado, tetelestai, está feito, está consumado. Não faltou Jesus fazer mais nada para nós sermos redimidos e salvos. Por isso ele tirou as armaduras do diabo e as armas que ele confiava quando ele morreu na cruz. E assim a semente de Deus, os filhos de Deus começaram a ser multiplicados na terra. Cada pessoa que recebe Jesus, que recebe o sacrifício perfeito de Cristo, que confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente, não precisa outro, não precisa, único e suficiente Senhor e Salvador, ele está salvo da natureza pecaminosa e ele recebe o Espírito Santo para ser confirmado como filho de Deus. E na terra, então, existem duas sementes, dois povos. Satanás se alimenta da carnalidade, do povo carnal. A Bíblia fala, são muitos textos, que esse povo que tem a semente de Satanás, eles odeiam tudo que é de Deus, eles odeiam tudo que é sagrado, eles têm raiva, eles são zombadores daqueles que buscam cumprir os mandamentos de Deus. Você sabe, se um jovem decide se guardar em castidade, em pureza, esperar no Senhor, como ele é zombado pelos outros jovens. Por quê? Porque eles não têm o Espírito Santo, eles não entendem, para eles é bobeira, é loucura, e eles ficam zombando, até chegar um ponto que ele vai ferir o calcanhar desses filhos de Deus. Como que vai ser isso? Perseguindo. Né? A Bíblia fala em Apocalipse, né? A Bíblia fala que, em Daniel também, a Bíblia fala que Deus vai permitir essa perseguição. Que ele vai permitir, vai ter um tempo de perseguição. Então o evangelho vai crescer, o ensino, cada vez mais ensino, trazendo luz para as pessoas decidirem o que elas querem, de que lado elas estão. Não vai ter como ficar em cima do muro, não vai ter, queridos. Nós vamos voltar como a igreja primitiva. Na igreja primitiva era tempo da graça. E Ananias e Safira morreram porque mentiram para o Espírito Santo, representado ali na figura apostólica. Ananias e Safira morreram. Nós já vimos, né, anteriormente, o próprio Paulo entregando pessoas a Satanás. Vai ficar bem claro, ou anda de acordo com o reino da luz, ou vai ser devolvido para o reino das trevas. Vai ser devolvido, não tem como ficar meio lá, meio cá. Vai ficar definido quem é semente de Jesus Cristo, que veio da mulher, e quem é semente do diabo. Vai ficar bem definido, não vai ter como a pessoa disfarçar. Até porque o poder apostólico vai crescer na igreja e vai trazer juízo sobre essas coisas. Muitas pessoas vão cair em condenação, como aconteceu com Ananias e Safira, Himeneu e Alexandre, e aquele moço lá que contaminou o leito do pai,
aqueles que andam no espírito de Jezabel e aceitam seus ensinos. Está escrito na palavra. Então o reino vai ser tão manifestado, tão forte, que a justiça do reino também vai estar sendo manifestada. Então guarde bem isso aí. Em que momento que nós estamos? Em que momento que nós estamos? Nós estamos nesse momento de nos levantar como cidadãos do céu e colonizar a terra, tomar de volta tudo que a serpente, os filhos da serpente se apropriaram. Então esse momento é o momento que nós estamos vivendo, amados. Desde que Jesus subiu aos céus e enviou o seu Espírito Santo lá no Pentecostes para habitar no seu povo, no Velho Testamento o Espírito Santo vinha sobre alguns escolhidos. No Novo Testamento o Espírito Santo vem morar dentro de cada um que se torna filho de Deus. Ter o Espírito Santo de Deus nos faz filho de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus não é de Deus, está bem claro na Bíblia. E também não vai ser salvo, porque é o Espírito Santo que vai nos levar para o céu. Tá? Então, é importante você entender e tomar uma decisão. Se com todo esse estudo você cair na real e tomar uma decisão, já valeu a pena todo o meu esforço. Eu já tinha estudado isso, eu tenho estudado dia e noite, mergulhando mais. O que eu passei para vocês essa semana não é nem um terço de tudo que eu estudei. Estou correndo, me esforçando aqui para passar o máximo para vocês. Que o Espírito Santo que habita na minha vida e habita em você também, ele possa nos pôr em sintonia para nós entendermos a revelação do Senhor. Então é tempo de nós termos esse entendimento. Eu não estou aqui na terra para construir só para os meus deleites pessoais. Jesus não morreu na cruz pelos nossos deleites. Não. Ele morreu na cruz para nos resgatar, estabelecer o reino de Deus em nós. O reino já existe em nós. O reino está dentro de vocês, está escrito na Bíblia. O reino está dentro de cada um de vocês. E de dentro de nós, ele precisa se espalhar por toda a terra. Deus confiou em nós. Deus preparou 12 apóstolos e falou: vocês vão por todo o mundo, por todas as nações, vocês vão pregar esse evangelho. Vocês vão fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. No meu nome vocês vão expulsar demônio, vocês vão falar em novas línguas. Gente, essa coisa de falar em novas línguas é maravilhoso. Talvez seria um dos próximos assuntos, já tive um pedido para falar sobre isso. As línguas estranhas são a linguagem do reino de Deus, do reino dos céus. E o reino de Deus veio habitar em nós. Por isso que quando o Espírito Santo vem, na maioria das vezes, tem a evidência do falar em línguas. Quando você fala em línguas, você está falando na linguagem da sua terra natal. Nós já nascemos de Deus. Nós já nascemos de Deus. Fomos enviados aqui para essa terra para colonizar, para multiplicar, para estabelecer o reino. Mas nós temos uma língua natal, que é a língua do céu. Você já fala em línguas? Se ainda não, você pode falar. O Espírito Santo pode manifestar isso dentro de você. É muito interessante, porque lá em Babel, quando eles construíram a torre, Deus falou: vocês vão crescer, multiplicar, encher a terra e estabelecer o meu reino. Chegou lá na época, lá o Nimrod, ele falou: que espalhar pela terra o quê? Não quero espalhar não, aqui tá bom. Vamos construir uma torre bem alta que chega até o céu. Pessoa querendo alcançar o céu pelo esforço humano. Vamos construir uma torre que chega até o céu e vamos estabelecer ali, colocar o nosso nome lá em cima. Olha o homem de novo querendo ter o seu próprio reino independente de Deus, contrariando o que Deus mandou. Aí Deus falou: vamos descer lá e vamos confundir a língua deles. Então chegou lá
Deus confundiu a língua deles. Você pode ver isso lá na palavra de Deus, Gênesis, né? Você pode ver isso. E é muito interessante que a língua deles foi confundida. Até então era uma linguagem só na Terra. Era a mesma linguagem que Deus falava com o homem lá no Éden, que eles continuaram falando. Até ali, quando eles quiseram se desconectar de Deus e fazer o seu próprio reino, colocar seu nome assim. Deus confundiu, e aí, conforme a linguagem de cada um, foram se espalhando os povos na terra. E hoje tem todas essas línguas, né? Todas essas línguas que nós vemos hoje em dia. Mas era no começo uma só. E olha que interessante, quando o Espírito Santo vem habitar em nós, o Espírito Santo, ele tira essa confusão de línguas. Mas como assim? Você pode ver lá em Atos. Lá em Atos, capítulo 2, quando eles receberam o Espírito Santo e saíram por Jerusalém, falando do poder de Deus, das maravilhas do Senhor, eles falavam em outras línguas. E quem os ouvia, que tinha gente do mundo inteiro da época ali, eles os ouviam na sua própria língua, diferente do que aconteceu lá em Babel. Lá em Babel, a pessoa falava na própria língua e o outro já não entendia mais nada. Agora o Espírito Santo veio e para pregar o evangelho e anunciar as grandezas do Senhor, o Senhor fazia com que o que falava e o que ouvia houvesse ali como com aquele aparelhinho que tem hoje que você fala, né? E o outro escuta na própria língua dele. Eu falei, olha só, o Espírito Santo já fez isso lá no dia de Pentecostes. Que coisa tremenda. Então, o falar em línguas, ele te conecta ao reino. Você é edificado no Espírito. Você põe por terra todo o seu racionalismo carnal. Quando você fala em línguas, você está se conectando com a sua língua natal. Se você acordou e está com problemas, está com dificuldades, tem muita coisa para você resolver e não sabe o que fazer, fale em línguas. O céu vai entender tudo que você está precisando e vai liberar tudo que Jesus conquistou na cruz. Tudo que Jesus conquistou na cruz para nós é o reino eterno. Lembra que nós vimos que no Gênesis não tinha doença, não tinha enfermidade, não tinha morte, não tinha luto, não tinha violência, não tinha dívida, não tinha miséria. É isso tudo que Jesus liberou para nós na cruz. Quando nós nos conectamos com o mundo espiritual, na linguagem do mundo espiritual, você tem acesso a tudo isso. É muito forte, é muito poderoso, né? Se Deus quiser, depois nós vamos falar mais sobre isso. Mas é importante nós entendermos o sentido de reino. Por muito tempo, a igreja começou a pregar salvação, salvação, salvação. Você tem que ser salvo porque você tem que ir para o céu. Você tem que ser salvo porque você tem que ir para o céu. E muita gente aceitou Jesus para ir para o céu. Mas quando você estuda o reino de Deus vai ser aqui na terra. Então, é hora de parar de ficar pensando em ir para o céu e começar a pensar em estabelecer o reino de Deus aqui. Como que nós estabelecemos o reino de Deus? Só falando? Não, falando e vivendo. Falando e mostrando os princípios em prática. Assim nós vamos demonstrar que nós somos da outra semente, nós não somos da semente da serpente. Nós não somos filho da víbora, né? Raça de víbora. Nós somos da raça de Jesus, uma nova raça, amados. Jesus não era um ser humano normal. Jesus foi trazido de outra dimensão. E quando nós recebemos o reino de Deus em nós, essa possibilidade se abre para nós. Jesus andou por cima da água. Nenhum ser humano poderia andar. O Pedro conseguiu também, porque sobre a palavra de Jesus e com acesso ao reino vindouro, ele teve também essa experiência de andar. Você que lê a Bíblia, você pode anotar aí
lá em Hebreus capítulo 6, do verso 4 em diante, porque até o 3 são os famosos princípios elementares da doutrina de Cristo. Do 4 em diante, você vai lendo lá, você vai ver que o Senhor fala do juízo que virá para as pessoas que aprenderam desde o leitinho até as coisas sobrenaturais, os grandes banquetes do Senhor. E mesmo assim, elas escolheram, lembra da escolha? Só pode escolher quem tem o ensino. Elas escolheram voltar atrás. E a Bíblia diz assim que é impossível que esses tais sejam novamente iluminados para a salvação. É impossível. E ele fala assim, por quê? Porque eles provaram do mundo vindouro, grave isso, provaram do mundo vindouro e retrocederam. É impossível para esses tais voltarem novamente a serem iluminados. Sabe o que é provar do mundo vindouro? Quando você experimenta curas, milagres, ensinamentos, revelações. Os discípulos tiveram acesso ao mundo vindouro. O próprio Judas teve acesso ao mundo vindouro. Ele teve acesso a Jesus operando curas, milagres. Sabe por que Jesus operou curas e milagres? Porque no reino de Deus não existe enfermidade e doença. E Jesus veio trazer o reino. Quando ele diz, orem todos os dias, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. No céu não tem doente, no céu não tem miserável, no céu não tem perversão, no céu não tem confusão, violência, morte, não tem. Quando ele nos manda orar que o reino venha, é para vir tudo que o reino significa. E nós termos agora acesso aos poderes do mundo vindouro. No mundo vindouro, queridos, não haverá guerra, haverá paz. Nós vamos ver daqui a pouco, se der tempo. Tá? Haverá paz entre a natureza, haverá paz entre as nações, haverá paz, haverá paz. Então, experimentar os poderes do mundo vindouro. O que você está passando e enfrentando que não tem nada a ver com o reino de Deus? Nós temos o poder e a unção e a autoridade em Cristo Jesus de chegar confiadamente diante do trono de Deus e dizer, Senhor, venha o teu reino. O teu reino não tem isso que eu estou enfrentando, Senhor. Senhor, eleva a minha fé, eleva a unção do Espírito Santo na minha vida. Eu preciso galgar, não é de uma hora para outra. Não fique frustrado, não é de uma hora para outra. Mas você precisa entender que é seu direito, que Jesus já conquistou isso na cruz. E buscar no Espírito Santo o dom da fé, a fé sobrenatural que o Espírito Santo nos dá para liberar as coisas do reino agora, os poderes do mundo vindouro. No mundo vindouro, no reino eterno de Jesus, não há doença, não há enfermidade, não há miséria, não há guerra, não há confusão, não há briga. Nós podemos ter acesso aos poderes do mundo vindouro agora. Talvez você já tenha experimentado uma cura sobrenatural, um milagre de Deus. Você já teve acesso aos poderes do mundo vindouro. E Deus quer manifestar isso com muito mais intensidade. Com muito mais intensidade. Mas nós precisamos entender o que é o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino, Deus conta conosco para entender quem nós somos nessa terra. Nós somos semente de Deus nessa terra, cidadãos do reino. Um reino, queridos, ele tem pelo menos três aspectos, nós vamos ver. Ele tem um rei, nós já vimos, né? O rei é o Jeová, é Deus. Ele tem um reino que ele vem do céu, um reino eterno, do céu para a terra. E ele tem uma família real, que somos nós, a família do rei aqui na terra, príncipes do Senhor aqui na terra. A religião, ela tem roubado esse sentido das pessoas. As pessoas vão para a igreja religiosamente.
Ah, porque eu tenho que ser bonzinho, porque senão eu não vou para o céu, eu quero ir para o céu, quero ir para o céu, quero ir para o céu. E elas não buscam estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Convergir todas as coisas ao senhorio de Jesus. Deus quer levantar médicos com uma mentalidade de reino para estabelecer o reino de Deus lá na medicina, como vai ser no milênio. Deus quer levantar todas as áreas da sociedade. Deus quer levantar pessoas sobrenaturais, pessoas como o próprio Jesus, nosso próprio Rei. Ele era um ser humano, né, extraordinário. Ele era humano, mas ele tinha semente de Deus, ele era semente de Deus. Ele dava ordem para o vento, e o vento, e a tempestade, e o mar obedecia a ele. Tudo isso são poderes do mundo vindouro, porque no mundo vindouro não vai ter catástrofes naturais. Então, tudo que vai haver no mundo vindouro, que se Deus quiser nós vamos correr aqui, vamos ver um pouquinho, nós podemos ter acesso agora. Nós podemos ter acesso agora. Mas nós precisamos tirar essa mentalidade religiosa. Ah, coitadinho que eu sou aqui na terra. Ah, eu quero ir logo para o céu, para parar de sofrer, de ser humilhado aqui na terra e perseguido. Não, ser perseguido, às vezes zoado, zombado, até humilhado, faz parte por causa das duas sementes, por causa dos dois reinos. Nós precisamos empurrar o inimigo, como nós aprendemos semana passada, na armadura de Deus. O Senhor nos revestiu de armadura e ele tirou a armadura do inimigo contra nós, povo de Deus. Contra nós, Satanás está desarmado. Ele age em cima do engano, da ilusão e da mentira, do medo. Do medo, porque o medo tem o mesmo poder que a fé. Então ele faz com que nós mesmos usemos o nosso poder contra nós, porque ele vem enganando, fazendo ilusão, jogando imagens de derrota, querendo jogar imagens de derrota. Mas contra a igreja de Jesus, nem as portas do inferno prevalecerão. É preciso entender que a igreja e o reino são coisas distintas. A igreja, ela não é absoluta, o reino é absoluto. A igreja está aqui na terra com a função de levar o reino, de levar o evangelho do reino. A igreja, como nós conhecemos, um dia ela vai terminar. O reino sempre existiu, existe e vai existir para sempre. Então, o reino de Deus é importante. A igreja está aqui para anunciar o reino, para manifestar o poder do reino. A igreja, eclésia, né, é aquela que manifesta a basileia, né, o reino de Deus, o governo de Deus na terra. Ela manifesta a autoridade do reino aqui na terra. E Deus estabeleceu na igreja, na eclésia, os tirados para fora. Ele estabelece a basileia, o governo de Deus na terra, que tem que estar em oposição ao reino das trevas. Se não está em oposição ao reino das trevas, se está amiguinho do reino das trevas, amiguinho dos princípios do mundo, não é eclésia, não é igreja, não é do reino da luz. Nós já vimos isso nas lições anteriores. Pessoas foram devolvidas para o reino das trevas porque não andaram de acordo. E assim como foi na igreja primitiva, como foi no começo, será no fim. Então nós precisamos remover toda mentalidade religiosa, toda mentalidade religiosa. A palavra de Deus, né, ela mostra que esta é a mensagem. Mude essa mentalidade. Arrependei-vos, Mateus 4,17. Porque é chegado a vós o reino. Arrependei, muda a mentalidade. Muda essa mentalidade religiosa, de coitadinho, perseguidinho, humildezinho, coitadinho de mim. Não, tira essa mentalidade. Você é príncipe de Deus. Você é do exército de Deus. Você é cidadão do reino de Deus e tem que estabelecer o reino aqui na terra. É esse tempo que nós estamos, a era da igreja,
A era da igreja é para expulsar o reino das trevas de todos os lugares que ele se apropriou e tomar de volta. E tomar de volta. E anunciar a vinda do Senhor. Isso, como eu falei, vai crescer, vai ficar muito bem claro quem é de um reino e quem é do outro. Deus já está fazendo isso. Deus já está fazendo isso. É muito importante, né? Jesus falou que era para nós pregarmos. Ele diz: vão e preguem essa mensagem. O reino dos céus está próximo. O reino dos céus, o governo eterno do Messias, para sempre, está próximo. Agora é essa mensagem que nós vamos pregar. Mateus 10, 7. Ele diz: e indo, Jesus falou, e indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Aí ele diz: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Aleluia. Glória a Jesus. Então ele falou: façam isso, levem o evangelho, se encham do poder de Deus. Nós precisamos, queridos, mais do que nunca nos encher do poder de Deus. Eu estava contando esses dias na outra live que quando eu me converti, a pessoa que Deus usou para nos fazer o discipulado, ela falou: vamos para a oração, vamos para a oração. Eu dizia: por que eu tenho que ir para a oração? Né? Eu perguntava de tudo. Ela falou: para se encher do poder, para se encher do poder. E eu dizia: que poder? Para que eu preciso de poder? Né? Que a visão de poder que eu tinha no mundo era outra. Ela não é poder do Espírito Santo. Falei: para quê? Para você ter poder, ter unção, para fazer as obras que Jesus mandou fazer. Então, amados, nós todos temos que nos despertar. Eu preciso me encher do poder de Deus. Ele falou: ide e preguem que o reino chegou. E Jesus falou que antes de ir, como eu falei esses dias, né? Antes do ide, tem o vinde. Tem o ficai e depois tem o ide. Ele diz: vinde a mim, você que está sobrecarregado. Talvez a pessoa não consegue cumprir o ide porque ela está tão sobrecarregada, tão cheia de tanta tranqueira na vida dela, mágoa, ressentimento, problemas, amarguras, tanta coisa. Jesus falou: vinde a mim, eu vou te aliviar de tudo isso. Eu darei descanso para a sua alma. E depois ele fala: agora fique em Jerusalém. Ficar em Jerusalém é se assentar aos pés do Senhor, é aprender dele, se revestir dele, entender quem você é e quem Deus é na sua vida, né? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Revestir é de dentro para fora, é estar tão cheio do Espírito Santo que transborda para fora. Aí ele diz: quando você estiver cheio, aí você pode ir anunciar o reino. Você vai ser minha testemunha, testemunha do reino sobrenatural, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. E glória a Deus que eles obedeceram tanto que o evangelho do reino nos alcançou aqui no Brasil. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, precisamos mais do que nunca nos encher do poder. Talvez você vai orar, você pede tudo que é coisa para Deus, mas você pede poder de Deus. Você pede unção, virtude do Espírito Santo. Nós não vamos conseguir manifestar o reino secos, cheio de tranqueira. Nós precisamos todos os dias ir a Jesus com os nossos problemas, entregar o nosso fardo para Ele, receber dele o alívio, receber dele, ficar aos pés dele, ouvindo a palavra. Me dá uma tristeza quando eu vejo um monte de crente que não se dispõe a sentar e ouvir a palavra de Deus, a buscar a Deus, a falar com Deus. Sabe quando que eles vão ser cheios do Espírito Santo? Misericórdia. E se não tiver cheio do Espírito Santo, como que vai manifestar o reino de Deus? Então é tempo de nós despertarmos. Senhor, me enche da tua unção, me enche do teu poder. Espírito Santo, usa a minha vida. Senhor, opera através de mim, Espírito Santo. Precisamos resgatar isso, meus queridos.
O Espírito Santo tem movido, eu tenho estudado e choro estudando, falando, Senhor, me ajude a restaurar, me ajude a resgatar, me ajude, Senhor. Com o passar do tempo, né, nós temos a tendência a nos conformar. Quantas vezes eu confesso para você, tendo uma palavra preparada e tal para passar, vir uma tristeza no coração e dizer, não vou passar isso aqui não, ninguém quer saber mesmo. Já me arrependi diante do Senhor. Mas o Senhor falou, quer escutem, quer não escutem, quer ouçam, deixem de ouvir, fale, faz a tua parte, faz a tua parte. Mas a gente tem essa luta com a nossa alma, porque de ver que muita gente não valoriza, não se dispõe a sentar aos pés de Jesus e receber dele, para depois ir fazer, cheio, revestido, bateria carregada, aleluia. Senão vai querer fazer sem a unção, sem poder de Deus, e nós corremos risco ainda. Tá? Então nós precisamos estar revestidos do poder de Deus, de toda a armadura, de todo o poderio do Senhor. Acionar o exército celestial a nosso favor, como nós aprendemos semana passada. Então, a igreja, infelizmente, tem pregado muitas coisas, mas foi deixando de pregar o evangelho do reino. E nós precisamos resgatar isso. A palavra de Deus diz lá em Mateus 24, 14, ele fala do tempo do fim, né? Ele fala, acautelai-vos que ninguém vos engane, muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos, vocês vão ouvir falar de guerras, rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Muitas pessoas me perguntaram, né, nesse tempo, já é o fim, pastor? Por causa dessas pestilências, essa pandemia e tantas coisas que estão acontecendo no mundo, eu falei até numa live, não é o fim, é o começo do fim, tá? Ainda não é o fim, meus amados. Presta atenção quando vai ser o fim. Porquanto levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremotos em vários lugares. Então sereis entregues à tortura. Olha o calcanhar aqui, a mordida no calcanhar. Então sereis entregues à tortura, vos matarão e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. A igreja vai se manifestar, vai resplandecer. Os atos de justiça da igreja vão condenar os filhos das trevas. E eles vão ficar com a raiva disso. E eles vão se organizar contra a igreja do Senhor. Todas as nações vocês serão odiados por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. Trair-se-ão uns aos outros. E mutualmente se odiarão. Até no meio dos crentes, muitos vão se apostatar da fé. Muitos vão odiar e vão trair a própria igreja e o povo de Deus, que vão estar sendo perseguidos, né, nessa hora. E ele diz, verso 11, igualmente hão de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, lembra que eu expliquei o que é iniquidade? Partículas sem lei. Que lei? A lei de Deus. Jesus não aboliu a lei dele. Essa conversa de que a lei não vale mais é conversa de falso profeta, é conversa de falso mestre. Toma cuidado. Ele diz aqui que surgirão falsos profetas, enganarão a muito, e por se multiplicar a iniquidade, gente que não aceita a lei de Deus, o amor de muitos esfriará. O amor ágape, o amor pela igreja, o amor pela causa do reino, vai se esfriar e muitos vão se apostatar da fé. Mas ele diz assim, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. E quando será o fim? E este evangelho do reino
grifa aí, Evangelho do Reino, será pregado pelo mundo inteiro, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O fim virá quando a igreja estiver brilhando a sua luz. O fim virá, Jesus vai voltar. Ele não voltou ainda, porque a igreja não está pregando o evangelho do reino. A igreja não está com a lei de Deus no coração, cumprindo a lei do Senhor, como cidadãos do reino, como eclésia, aqueles tirados do sistema do mundo, tirados do cosmos, do sistema mundano. Aqueles que têm o reino de Deus nas suas vidas e manifestam, não só de palavras, mas por atitudes. Então virá o fim, quando o evangelho do reino for pregado pelo mundo inteiro. E ele diz: quando, pois, virdes estar no lugar santo, a abominação da desolação predita pelos profetas Daniel, ele põe, está entre parênteses, quem lê, entenda. Então, quando você vê isso, está às portas. Mas nós não podemos parar, nós não podemos parar de pregar, nós precisamos continuar anunciando o reino. Mas o que é o reino, então? Eu creio que você já está entendendo o que é o reino. O reino é o governo de Deus na nossa vida. Nós precisamos testemunhar. Testemunhar é falar daquilo que você viu, que você presenciou, é dar o seu depoimento daquilo que você viu, que você ouviu. Então, nós precisamos ter o reino de Deus em nós para poder testemunhar do reino. Deus vai restaurar a sua vida. Por quê? Porque Ele restaurou a minha. Deus te ama, Deus vai fazer, Deus é poderoso e eles vão olhar para a nossa vida. Deus quer nos abençoar, amados. Deus quer nos abençoar. Sabe por quê? Porque a glória do Rei é manifestada através de tudo aquilo que Deus faz por nós. É a vontade de Deus, é interesse de Deus nos abençoar, nos restaurar, nos levantar. Porque o Rei, ele demonstra a glória dele através das suas riquezas. Nós somos a riqueza de Deus. Nós somos a riqueza do Senhor. O que é o reino? Algumas pessoas pensam que o reino é só um sentimento de fraternidade entre os crentes, ou é a própria igreja. Outros consideram totalmente apocalíptico somente. Mas o reino, que reino que o Senhor falava? O reino está aqui e agora. O reino está em nós. Então, neste momento, o reino ainda não está como é para estar, como vai ser no futuro, porque nós precisamos fazer a nossa parte. Jesus não vai vir pregar o evangelho. Os anjos não vão vir pregar o evangelho, até quiseram vir, né? Mas Jesus falou: ide por todo mundo. Ele deu essa ordenança para os seus discípulos, para os seus enviados. Nós precisamos fazer a nossa parte. Em várias parábolas, o Senhor nos ensinou a respeito do reino. Nós precisamos voltar a meditar, aprender, estudar e aprender e viver sobre o reino. Jesus falou em Mateus 6,33, buscai primeiro, antes de qualquer coisa, busque o reino de Deus. Talvez você está batendo na porta e pedindo: eu quero cura, eu quero cura, eu quero cura. Mas se você buscar o reino tem cura. No reino do milênio, no reino eterno, não vai ter doença. Antes do pecado entrar, que o reino estava na terra como no céu, não havia doença. Então nós estamos pedindo de forma errada, queridos. Nós estamos orando de forma errada. Ele diz: busque primeiro o reino. Eu estou com fome, dá comida. Ele diz: não peça o que comer, o que beber, o que vestir. Peça o reino e essas outras coisas serão acrescentadas.
porque se você estudar a cultura de reino, não vai dar tempo de nós vermos aqui, o rei é responsável pela sua nação, como um pai é responsável pelos seus filhos. Quando nós entendemos isso, nós descansamos. Somente cumprimos a nossa parte, sabendo que o rei, para mostrar a glória dele e o amor dele, ele vai suprir tudo que nós precisaremos. Jesus falou do reino numa parábola instrutiva após a outra. Ele explicou o valor e a importância do reino. Mateus 13, 24 em diante, propôs-lhes uma parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo. Ele está falando aqui, gente, do próprio Deus. Deus semeou a semente no campo, semeou Jesus aqui. Ele semeou Jesus aqui, parecia uma pequena semente, mas vai se tornar algo grande. Verso 33, outra parábola, ele diz: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou com 3 medidas de farinha, Pai, Filho, Espírito Santo, até ficar tudo levedado. O reino dos céus é semelhante. Cada coisa dessa aqui, se nós fôssemos ver, então ele está falando, não se assustem, mas cadê o reino? Não estou vendo o reino, eu já aceitei Jesus tanto tempo. O reino vai crescer, o reino nesse momento é crescente. Ele não está ainda total como vai ser na eternidade. Por quê? Por causa da nossa parte. Nós não estamos fazendo a nossa parte. Quando nós, todo cristão, começar a fazer a sua parte, o fermento aqui, que é o reino dentro de nós, vai crescer e vai tocar toda a massa, todos aqueles que o Senhor escolheu. Aleluia, os filhos da paz serão encontrados. O reino dos céus é semelhante, verso 44, a um tesouro escondido no campo, que um homem, ao descobri-lo, esconde. Então, movido de gozo, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Ele está falando do próprio Jesus. Ele está falando do próprio Jesus que descobriu que por amor a nós, ele se despiu da sua glória lá no céu, ou seja, vendeu tudo que tinha e veio comprar esse campo. Como que ele comprou esse campo aqui? Com o próprio sangue dele. Não foi com ouro ou prata ou coisas deste mundo que nós somos comprados, diz a Bíblia. Nós somos comprados pelo próprio sangue de Jesus. Então ele está falando do reino. O reino, ele pode ser pequeno agora, ele começa pequeno. Ele começou ali, ele deixou 12 discípulos. Mas o reino tem chegado até nós, meus queridos. Eu fui estudando isso e fui falando: Senhor, obrigado por fulano de tal que me evangelizou, obrigado por fulano de tal que me ganhou para Jesus, obrigado por aquele pastor que trouxe aquela mensagem naquele dia e o Senhor achou lugar e me convenceu e eu fui para frente e recebi Jesus. Eu comecei a agradecer a Deus pelas pessoas que foram usadas para trazer o reino para a minha vida. Se elas tivessem endurecido o coração, não tivessem cumprido a função delas, eu não teria aceitado, eu não teria conhecido. Ele diz também em 45, no mesmo texto, olha, quantos ensinos do reino ele está trazendo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas e encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanhou toda espécie de peixes. Aleluia! E aí ele diz, verso 51, entendestes todas estas coisas? O que você acha? Se você acabou de escutar aqui o que Jesus falou, você entendeu? Os discípulos, depois que receberam isso, eles escutaram essa pergunta de Jesus. O reino é semelhante a isso, o reino é semelhante a isso, o reino é semelhante, é semelhante. E no verso 51 ele diz, entenderam todas essas coisas? O que você diria? Eles disseram, sim, entendemos.
Aleluia. Então eles entenderam. Verso 52, e disse-lhes: por isso, todo escriba que se fez discípulo do reino dos céus é semelhante a um homem proprietário que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Então ele está falando da velha aliança e da nova aliança, que nós precisamos lidar com as duas. Por isso que nós falamos esses dias, né, da velha aliança, da nova, o que ficou para nós, né, no Novo Testamento observarmos, que isso Deus não abre mão. A igreja primitiva levava a sério, praticava aqueles 4 pontos lá, se abster da idolatria, da prostituição, da carne sufocada e do sangue. Nós já vimos na outra live, ok? Marcos 1, verso 14. Ora, depois que João foi entregue, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino e dizendo: o tempo é cumprido, é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então chegou o tempo de começar a pôr fim, a tomar de volta tudo que o reino das trevas pegou, né, do homem. Então ele diz: chegou a hora. Por que o reino chegou? Porque o reino era o próprio Jesus. O reino é onde o rei está. Deus pegou o rei lá do tempo futuro, eterno, e trouxe para nós naquele tempo lá. Vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. Ele veio resgatar o campo. Ele veio comprar o campo de volta. E agora o campo não é mais do diabo. O diabo não quer soltar, mas o campo não é mais dele. Jesus resgatou o mundo inteiro com o sangue dele. Se nesse exato momento o mundo inteiro se arrepender, o mundo inteiro pode ser salvo. O sangue de Jesus engloba tudo. Não existe pecado que o sangue de Jesus não apague. Ainda que seu pecado seja vermelho, como a escarlata, né? Todo aquele texto que fala Isaías, se tornarão brancos. O sangue de Jesus é poderoso. Então ele diz: é chegado, é cumprido. O reino começou. O reino chegou. Se arrependam. O que é arrependimento mesmo? Mudança de mente. Mude essa mente religiosa. Muda essa mente medíocre, mesquinha, tão preocupada com coisas da terra. Mude essa mente. Receba o reino e crede no reino. Aleluia. Então, Jesus, ele nos ensinou a buscar o reino, a falar do reino, a viver o reino. Mateus 6, ele fala: venha o teu reino, ore para vir o reino de Deus. Aleluia. Então, meus queridos, nós estamos nesse tempo de manifestar, nos arrepender, mudar a nossa mentalidade que até hoje nós tínhamos, mentalidade religiosa, e ficar só: eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu, e eu vou ficar escondido aqui na minha casa para não sofrer e tal, até Jesus voltar. Não, nós temos que avançar. É hora de tomar o reino, é tomar da força. Os valentes se apoderam dele. Então nós estamos para concluir. Amanhã nós vamos ter que continuar. Amanhã nós vamos falar do reino do milênio, porque não vai dar tempo de falar hoje, ok? Então nós precisamos avançar com o reino. Que você possa ser impregnado disso. Em nome de Jesus, se revista dessa realidade. Deus conta conosco. Você está aí trabalhando onde você está, estudando onde você está, morando onde você está, para estabelecer o reino de Deus. Não se esconda, porque Deus quer usar a sua vida. Deus abençoe, arrependei-vos e crede no evangelho. Deixa o evangelho multiplicar, deixa o evangelho crescer, deixa esse fermento levedar toda a massa aí na tua casa, onde você está. Você é esse fermentinho. Ah, mas só eu que sou crente aqui. Você é o fermento que o Senhor colocou. Você é a sementinha que o Senhor colocou. E Ele vai usar você. Aleluia. Então amanhã nós continuaremos nesse assunto, que ainda tem muita coisa ainda.
Deus abençoe você, que o Espírito Santo fale mais profundamente no seu coração. Aleluia.